várias das coisas, né, que o Trump coloca, elas são posições maximalistas, né? Tipo, ele pede o máximo sabendo que não vai ser aquilo que ele vai ter e que não vai acontecer. Então, é pura retórica. Mas a gente tem várias coisas concretas que já aconteceram em relação à Rússia. Coisas que as pessoas nem sabem, nem acompanham. O Departamento de Justiça americano tinha uma força-tarefa para investigar os oligarcas russos e a sua corrupção. Foi desmantelado. Existe uma lei que obrigava aqueles advogados ou empresas de lobby nos Estados Unidos que defendessem interesses dos russos, isso ter que ser público. Isso foi retirado. Você tem uma série de medidas. Basicamente é como se o Trump estivesse passando autorizações, virando para o Putin e a Rússia. O mercado financeiro americano está aberto para as suas malandragens. Pode lavar o dinheiro aqui, pode passar por aqui novamente, nós não vamos mais criar tantas barreiras e obstáculos. Essas são medidas reais e sérias que estão sendo dadas para o Putin gratuitamente antes dele sequer sentar na mesa. E uma série de outras coisas tem sido cogitado e feito já sem você receber nada do Putin. E, em última instância, em detrimento do seu aliado e do seu parceiro. O que eu entendo é que se a Rússia é o seu rival, e sempre foi, por que você acha que a Rússia vai passar a ser o seu amigo? Não vai. Porque você tem um histórico de brigas, existe muita desconfiança. Conflitos no mundo, eles não são resolvidos só porque os dois um dia decidem se abraçar. Porque você quiser me abraçar, vai ter um monte de gente que viveu comigo o que você fez comigo, o que eu fiz com você do seu lado, que vai falar, mas você pode confiar nesse cara? E não é simples assim, você não passa a confiar porque alguém quis que confiasse. Você tem décadas de história de desconfiança. Isso não vai ser solucionado. Não existe a ideia de que vamos transformar a Rússia num grande amigo dos Estados Unidos. Colocar dentro da OTAN depois da queda do Muro de Berlim não acontece, isso não vai acontecer, porque você tem uma animosidade. Do mesmo jeito que não dá para você virar para os palestinos e para os israelenses e falar, veja bem, agora vamos fazer a paz. Não, é muito tempo de ressentimento, é muita mágoa, é muita raiva, é muito ódio, é muita sensação de justiça, é muita coisa guardada que não é resolvida do dia para a noite. Porque parte do argumento que alguns que defendem o que está acontecendo não, mas o objetivo agora trazer a Rússia para o lado dos americanos. Como que você vai trazer a Rússia para o lado dos americanos? Os russos confiam que o que o Trump fala vai ser entregue? Ninguém no mundo confia exatamente no que o Trump fala. Ninguém. E os russos e o Putin confiam. Claro que o Putin não confia. Independente de tudo parecer positivo para ele, nem ele confia. E o Trump sempre se gabou disso. Dele se mostrar incerteza, mostrar ser dúbio, e aí ninguém tem certeza de onde está pisando. E ele acha que isso é útil. E realmente em muitas situações é muito útil. Em outras não. Com seus aliados não é bom você criar isso. Você não cria esse tipo de desconfiança dentro de casa com a sua esposa. Aí é um problema. Sua vida vai virar um inferno. Você precisa achar ali você precisa construir uma confiança que ela é sólida e duradoura. Você virar e falar que vai abandonar, que vai chutar tudo, que vai embora, que vai largar, isso não é uma coisa que gera confiança. Hoje os europeus estão com medo de dividir a inteligência com os Estados Unidos, porque como essa inteligência vai ser usada? Tem uma série de desconfianças nascendo dessa postura. Então não é simples se a postura vai ser verdadeira ou não. Ela já traz estragos. Uhum. Tem um monte de superchat aí, né? Eu só ia trazer aqui alguns superchats. Assim, é uma pergunta um pouco mais opinativa, então não sei se precisa
resenhar tanto, mas fica à vontade. O Felipe Pereira perguntou, professor Roque, por que existe tanta confiança no exército russo nessas supostas invasões na Europa, se na Ucrânia está sendo um fiasco? É o guarda-chuva nuclear da era soviética que dá essa segurança? Quem que perguntou? Felipe Pereira. Felipe. Então, Felipe, o guarda-chuva nuclear faz muita diferença, porque por que a Ucrânia, por que os Estados Unidos e a Europa não permitiram que a Ucrânia ganhasse a guerra? E teve um momento que a Ucrânia poderia ter ganho a guerra, se ela recebesse as armas necessárias e a autorização para fazer o que podia e precisava ser feito. Ela teria ganho. Mas isso não aconteceu porque os Estados Unidos e a Europa ficaram com medo dos blefes nucleares do Putin, das ameaças nucleares do Putin. O Putin o tempo inteiro trouxe a cartada nuclear e jogou lá e falou assim, veja bem, você vai... eu vou usar uma bomba atômica. Então, os Estados Unidos foi cauteloso, a Europa foi cautelosa, todo mundo ficou com medo e isso não permitiu que eles ganhassem. Esse é um dos fatores. O segundo fator é o tamanho da população e do exército. E a quantidade de gente que o Putin consegue colocar para lutar. Num país democrático, e por isso que existe a teoria de que democracias não entram em guerra com democracias, porque em última instância numa democracia a população tem voz. E uma vez que ela começa a morrer numa guerra, chega uma hora que ela vira e fala assim, eu não quero mais continuar essa guerra. E ela não quer continuar a guerra e ela tem voz para impedir que a guerra continue. Ela vota num outro político que vai falar que não vai continuar a guerra. Numa ditadura não existe essa opção. Você é convocado e o serviço militar é obrigatório, você tem que ir para a guerra. E o Putin faz isso, então ele consegue ter um contingente muito maior. Os europeus, parte do problema que eles têm é que a população europeia não tem estômago, vontade, ânimo, iniciativa para ir lutar. E o que você vai obrigar eles? Numa democracia você não consegue, até chegar o dia que os russos estiverem na fronteira deles. E aí eles vão acordar, só que aí talvez seja tarde, porque aí ele vai estar dentro da teoria do fato consumado, da tese ou da estratégia militar do fato consumado. Então, esses são os fatores. E claro, uma economia centralizada, dominada por uma pessoa, se ela decide entrar em guerra, ela facilmente direciona todos os recursos da economia para aquilo. Enquanto numa democracia, são as forças do mercado, são as forças... oferta e demanda, uma série de outras questões vão estar em jogo para as pessoas escolherem ou não fazer aquilo. O governo vai dar incentivo, em última instância, uma guerra total, a Segunda Guerra Mundial, o governo vai obrigar e vai ter que nacionalizar certas indústrias. Mas na economia dele, ele já consegue fazer isso o tempo inteiro. E hoje a economia russa, ela já está girando para a guerra. E a Europa não consegue fazer isso. Nem os Estados Unidos. Várias dessas coisas, inclusive, que o Trump fala que vai ser isso, vai acontecer aquilo, é bem complicada, porque não é o governo americano que vai fazer nada disso. Explorar os minérios na Ucrânia. Não é o governo americano, são empresas privadas. Os Estados Unidos não tem estatal de minério. Ele vai ter que convencer uma empresa privada. Ele vai ter que obrigar, vai ter que fazer pressão política. Quantas dessas ele vai conseguir fazer? Ele conseguiu fazer isso com a BlackRock, para comprar os portos da subsidiária que administra os dois portos, dois dos vários portos que tem no Canal do Panamá, que eram administrados por essa empresa que tem ligações com a China. Ele fez isso com a BlackRock. Ele vai conseguir fazer a BlackRock fazer todas as coisas que ele quiser ao redor do mundo? Não vai. E essa é a diferença de uma economia privada e de uma economia estatal, né? Vou passar rápido aqui pelo Superchat, porque eu quero muito ouvir suas perguntas ainda, Spies. Mas aqui o Giorgio Lamberti mandou o maior superchat até o momento, R$27,90, quase $5 aí pela conta de cabeça. O Giorgio tem que assinar o Rock Academy, aproveita e aproveita desconto, o Market Makers, para quem chegou agora, né, o Rock Academy, o aplicativo do Professor Rock, que está nas plataformas de aplicativo, um monte de conteúdo lá, de aulas... Aula, curso, aula especial, tem o Bunker do Rock, que é um feed de notícias em tempo real. E eu estou fazendo um desconto especial para quem está aqui nessa live. Você usa o cupom Market Makers. Baixa o aplicativo na loja da Apple ou Google Rock HOC Academy. Aproveita esse desconto. Então,
Ele já mandou um superchat aí, já faria Boa. uma... Ele perguntou aqui, ó, sem SWIFT sob sanções, Putin não quebrará a Rússia no longo prazo? Abraços, professor. Como que ele chama, Pierre? O Giorgio Lambert. Giorgio. Não, porque a Rússia construiu uma outra arquitetura financeira para viver sem o SWIFT. E como ela está praticamente bloqueada dos negócios com o Ocidente, no final das contas isso não é um problema. Inclusive a China está construindo, fortalecendo o seu equivalente ao SWIFT. E está sendo usado em grande medida nos negócios com a China. Mas os russos estão criando um monte de outros mecanismos e empresas de fachada. Parte dessas empresas todas e desses fundos e dessas estruturas offshore que a Rússia tem estão sendo menos fiscalizadas com as novas medidas do Trump que eu acabei de citar. Elas facilitam exatamente esse tipo de movimento para a economia russa, para os negócios do Putin. Putin é considerado... a gente não tem esses dados oficiais, mas existem estudos que falam que o Putin ele é o cara mais rico do mundo. Muito mais rico que o Elon Musk. Ele tem muito mais dinheiro na pessoa física guardado pelo mundo, espalhado em níveis assim incomparáveis. E óbvio que ele precisa movimentar esse dinheiro, ele precisa se proteger. E ele precisa dessas estruturas diferenciadas. E parte do que o Trump está fazendo é facilitar ou criar menos barreiras para que essas estruturas continuem funcionando e o Putin se sinta seguro que o dinheiro dele vai ficar protegendo. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!